Olá! 4 milhões de pessoas praticam corrida no Brasil. Uma parte dessa turma se preparou para enfrentar nos próximos dias nas ruas de São Paulo os 15 quilômetros da corrida mais famosa do Brasil e da América do Sul. É a Prova Internacional de São Silvestre, que acontece há 90 anos. Quais são as chances dos brasileiros de quebrarem a supremacia dos quenianos, vencedores das últimas disputas, e acabar com o jejum de vitórias dos nossos atletas, que dura desde 2010? Nós recebemos para esse papo no programa SP Esporte de hoje o jornalista Eric Castelheiro, do portal GazetaEsportiva.net, o repórter esportivo Wagner Lima, o corredor Wagner da Silva Noronha e o personal trainer Miguel Sarquis. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa SP Esporte. Eric, o que é que faz dos africanos, sobretudo dos quenianos, por que eles têm essa supremacia? Eles têm, acho que, 25 títulos contra 16 dos brasileiros. Por que estamos tão distantes dos quenianos, dos africanos? Bom, obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui no SP Esporte. Eu acho que é alguma coisa nato, né? O africano ele já nasceu com essa facilidade, esse dom de correr. Assim como os brasileiros têm o dom para o futebol, no esporte, a cada temporada nascem talentos geniais, a gente vê que os africanos eles têm esse dom. Na São Silvestre tem sido um domínio, eles têm conseguido vitórias, têm dado bastante trabalho para os brasileiros, principalmente os quenianos, mas especialmente os atletas da África. Eles se destacam em provas olímpicas, em provas dos campeonatos mundiais da IAAF, enfim. São atletas que nasceram com o dom de correr e eles fazem um papel brilhante aqui no Brasil. O bom é que o brasileiro precisa também se aperfeiçoar, treinar, se dedicar para conseguir bater essas marcas. Em alguns casos a gente teve os brasileiros se destacando aí. Acho que o mais exemplar tem sido o Marilson, que acabou conquistando 3 títulos na São Silvestre. Wagner, então, os brasileiros têm que literalmente correr atrás dos quenianos, né? Tem que se preparar, tem que... Pegando o gancho, Mauro, aliás, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, matando saudades desse ambiente tão gostoso, né? Mas essas teses todas que se montam a respeito dos quenianos, né? Nós no Brasil vivemos um período de escravidão bastante longo, onde os donos de escravos do mundo inteiro, eles faziam certas pesquisas na época, né? Então, no Brasil, o senhor de engenho, o senhor do escravo, ele não permitia o cruzamento de escravos de canela grossa e bumbum grande. Eles preferiam os escravos de canela fina, com biotipo mais esguio, porque eles subiam o morro para capinar o café mais facilmente, tinham uma desenvoltura melhor para subida, para descida, eram mais ágeis. Pois, mais recentemente, nos estudos de fisiologia, criou-se aquele conceito da massa lenta e da massa rápida. Os jogadores de futebol usam muito isso. Esse menino Alex, que está saindo do futebol agora, está lá no Curitiba, ele teve um problema sério com a seleção brasileira, porque falaram que ele tinha tal da massa lenta, entendeu? Bumbum grande, coxa muito grossa, tal, e tem uma determinada massa que você tem no organismo que eles consideram uma massa mais lenta para esse tipo de desenvoltura. Eu gostava de correr, eu corria bastante quando era moleque, e tinha um técnico chamado Guarinon, ele falava assim, cara, você tem tudo para poder ser um corredor de resistência, porque você tem canela fina, entendeu? E o bumbumzinho não muito grande, mas você tem que ter um bumbum arrebitado, ele falava. Até o meu apelido era bumbum. Então, dentro disso tudo, se você observar o biotipo do queniano, sim, eles são assim, né? E, logicamente, a vida que eles levam, né? Eles correm montanhas, sol, pino, calor muito forte, entendeu? Então, eu acredito que o biotipo tenha muito a ver com isso, mas eu acho que carece ainda de estudos melhores para isso, né? E o brasileiro tem tudo para vencer essa história, que o brasileiro tem a inter-relação dessas raças e desses biotipos todos em cidadãos hoje. A nossa sociedade hoje é a sociedade biologicamente melhor preparada para o atletismo.
Wagner, como é que você se preparou para essa disputa agora, dia 31 de dezembro? E considerando aí a avaliação do Eric e do Wagner, como é que você está para correr atrás, literalmente, dos quenianos? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Eu venho me preparando já há uns 2 anos para entrar neste ano na Eliteada São Silvestre. Então, para mim é um orgulho muito grande de estar chegando onde eu cheguei já, entendeu? Eu consegui, trabalhando bastante, trabalhava em 2 serviços no começo, era muito difícil. Depois passou a ser um serviço só. Depois passou a ser virei profissional, né? Ficou só do atletismo. Tem 6 meses. Estou bem preparado agora. Acho que estou no meu auge agora, no meu melhor tempo, meu melhor treino. E espero fazer acho que vou me preparar para tentar fazer igual os quenianos, né? Tipo, chegar junto com eles e talvez na frente, porque o brasileiro vem se preparando muito bem também para vamos dizer que, para mim é uma oportunidade, né, de estar hoje junto com esses, para mim eram ídolos, né, Marilson mesmo é um ídolo que eu via só na televisão e para mim há 3 anos atrás, para mim corrida era normal, o meu esporte era futebol, não tinha, um rapaz uma vez olhando para mim jogando futebol falou, pô, você tem que correr, não adianta você ficar só no futebol que não vai a lugar nenhum. Aí, porventura, me arrisquei na corrida e graças a Deus está dando certo, cara. Estou muito feliz por estar aqui hoje e por conquistar esse espaço que eu acho que vou dar muito fruto ainda para o Brasil ainda, se Deus quiser. Agora, dentro do seu treinamento, como é que esse trabalho de análise dos atletas, desses de ponta, especialmente os africanos, os quenianos, já que o momento realmente já depois de 4 anos, né, sem vencer, o Brasil sem vencer a corrida, tentar levar o título novamente. Mas o Brasil vem se preparando muito bem. Tem o Giovani que há 2 anos vem batendo ali vem diminuindo o tempo e vem correndo muito forte. Vem correndo para tentar vencer mesmo. E eu acho que esse ano ele está muito bem. E eu acho que esse ano vai dar Brasil. Acho que esse ano os Kenyan não vão levar, não. É isso mesmo, Miguel? Vai dar Brasil? Boa tarde. Desculpa. Obrigado pelo convite. Tem muitas coisas para se considerar quando se fala de corrida, né? Se a gente puxar São Silvestre, lá do começo dos anos 70, quando eu comecei a correr, você vê que tinha muitos europeus aqui. Então a vitória geralmente era europeia ou sul-americana, os melhores corredores de cada prova, de pista, de cross-country. Então ficou essa história toda, enquanto o Brasil ainda não tinha essa evolução do treinamento. Então, fisiologicamente falando da musculatura lenta, e nós estamos falando de fibras vermelhas e fibras brancas, são pessoas mais explosivas ou mais calmas, menos velozes. Nós temos praticamente uma escola de corrida acontecendo no Brasil hoje. Já visto, só do lado masculino, nós temos 15 vitórias do Quênia contra 11 do Brasil, que é um número expressivo. Considerando que em 1980, quando o Zé João ganhou a primeira vez, você nota assim que o Brasil era muito frágil ainda. Eu cheguei a ouvir da história de uma pessoa que corria que o Brasil não ganhava por conta do clima. Eu falei, escuta, não tem nada a ver o clima com a questão. A questão era uma especificidade, era uma questão de treino, era uma questão de aprimoramento. Você pega um queniano que nasce dentro de um local extremamente hostil, ele tem que viver em cima daquela realidade, ele foge de animais, ele persegue animais e ele não pode e não deve acumular nenhuma gordura, então ele já vive uma realidade há milhares de anos, ele vive como um animal, ele vive dentro de um conceito de tribo, de danças, de tradições e tudo, que preserva a condição de combatente. Ele não tem momentos para pensar na dívida, nos problemas sociais, ele tem um problema só que é correr. Ele faz isso habilmente, dentro, claro, pega as condições fisiológicas, a coisa fica muito melhorada. Pega pessoas especialistas que estão por trás, que fazem uma peneira, tiram as pessoas de lá e passam a dar treinamento especializado. Então o Wagner não foge muito dessa história, por quê? É um garoto que corria sozinho, corria pouco, é fato, tinha 2 trabalhos para cuidar e, paralelamente, ele fazia o que estava na cabeça dele.
Hoje a gente aprimorou o treino dele em cima de uma base bem estruturada, em cima da qualidade de vida dele. Então, enquanto ele ainda trabalhava, eu trabalhava a condição de dividir entre o trabalho, horas de sono, alimentação, e a gente foi reformulando tudo até encaixar tudo. Então, até ele chegar a fazer 3 treinos por dia, que é treino de musculação, treino de corrida, a coisa teve que ir evoluindo e amadurecendo. Wagner não machuca, é um atleta extremamente competente, ele é inteligente, ele sabe exatamente a hora de investir nisso ou naquilo. Agora, até ele chegar numa condição de campeão, aí já vem outra questão que é aquela oculta, a questão psicológica, propriamente dita. Você chega e você vê um queniano, você fala, ele vai ganhar. O queniano chegou 57 segundos, 59 segundos na frente dele, num circuito de corrida aí muito disputado. 59 segundos, vamos dizer, é chão. Mas não é tanto mais quanto era quando ele começou a correr. Então, ele tem tempo para amadurecer e vencer esses obstáculos. Na minha época, quando eu corria, eu via uma pessoa com tênis importado, eu falava, esse cara vai ganhar a prova. Hoje não, hoje todo mundo tem tênis. Do mais gordo ao mais magro, todo mundo tem tênis. E quando você vê atletas de dezenas de países, e atletas bem preparados nesses países e tal, também tem um aspecto psicológico em cima disso, quando você vê, tem muito corredor de fora? Tem sempre a questão psicológica é primordial. Por exemplo, outro dia um repórter perguntou para mim, qual a parte mais difícil da São Silvestre? Eu falei, a descida. Ele falou, como assim a descida? Porque é na descida que você define como você vai estar na subida. Então, por exemplo, a velocidade média dos seres humanos numa corrida é 20 km por hora. Por enquanto, 20 km por hora. Se você sair a 30 na descida e não tiver capacidade para assimilar esses 30, na subida da Brigadeiro você vai estar muito inferior a 18 por hora, que é quanto os quenianos vão estar desenvolvendo no final. 18, 19, até chegar na Paulista e eles vão para o que der e vier. Então, é mais difícil administrar o começo, quando a ansiedade está mandando, a tradição da prova, as figuras humanas, as cores, os sons, as pessoas, tudo isso estimula para que a pessoa saia muito rápida. E aí que acontece a maior parte das bobagens. A maior parte das pessoas que quebram durante um evento, seja ele aqui em qualquer lugar do mundo, quebram por questões emocionais. Então, até aí, você desvencilhar de todas essas rebarbas, todos esses problemas, leva um tempo. A pessoa precisa encarar, eu conto para os meus atletas o seguinte, que devem encarar os eventos mais exigidos, os mais que exigem mais da condição física. Por quê? É muito fácil ir na vila, não sei das quantas, e ganhar um troféu e ganhar um prêmio de dinheiro. É muito fácil. Só que eu dei o nome fantasia de lata de goiabada. Você não pode ir atrás de uma lata de goiabada. Você não pode ganhar um prêmio que é um docinho. É muito fácil. Você tem que ir nas provas mais difíceis. Que é aí que você começa a construir essa questão da condição emocional para enfrentar tudo isso. O Eric, eu destaquei aqui na abertura que 4 milhões de pessoas praticam corrida no Brasil. É um número bastante alto, a gente não tem muito essa ideia de que é tanta gente assim. Que lugar a corrida ocupa no ranking dos esportes no Brasil? Tá lá no topo? Bom, eu até participei de um curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing, no esporte, e tratava exatamente disso, das modalidades que mais têm crescido no Brasil e no mundo. O Brasil, o futebol é muito popular, mas a corrida de rua, caminhada, são categorias, são modalidades que foram as que tiveram maior crescimento, né? E eu acho que a São Silvestre ela tem uma importância muito grande, são 90 anos ininterruptos sendo realizados, com toda essa propaganda, com toda essa massa e principalmente com essa democracia, né? O cidadão, para disputar uma São Silvestre, para correr uma prova qualquer que exista no calendário nacional, ele basta ir se inscrever, ter uma capacidade física, uma condição de saúde que lhe permita, mas ele pode estar competindo com o queniano, com o brasileiro que é elite, e ao mesmo tempo, dentro das próprias características dele, das limitações dele, ele pode estar ali fazendo a sua prova. Então, existe uma facilidade nessa possibilidade de estar participando com esses corredores de nome, de renome, de destaque no cenário. E tem essa facilidade também de você poder entrar ali e fazer um exercício que é algo para o seu bem-estar, que
está sendo tão propagado ultimamente. Né? Dá para traçar um perfil do corredor no Brasil, do corredor de uma maneira geral, dentro dessas 4 milhões de pessoas? Quem é que corre? Quem é que vai para a rua, corredor de rua? Olha, a gente tem, na São Silvestre, vou falar por ela, que é onde a gente está mais envolvido, a gente tem pessoas de todos os tipos, de todos os níveis sociais, de todas as regiões do país, vêm atletas do exterior, enfim, é uma prova realmente bastante democrática. Tem a limitação de idade, a gente não tem atleta menor, para isso foi criada a Corrida São Silvestrinha, que é justamente para preencher esse espaço, já que muitos jovens queriam participar da prova. Então, o Júlio Deodoro, superintendente lá da Gazeta Esportiva, acabou criando, com a aval da Fundação Casper Libero, a São Silvestrinha, que nesse ano chegou à 21ª edição. Já acabou atingindo a maioridade, mas foi uma festa brilhante lá no Centro Olímpico, no Ibirapuera. Você está aqui na TV Alesp, hoje no programa SP Esporte, falando sobre a Corrida Internacional de São Silvestre. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa SP Esporte aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje é a Corrida Internacional de São Silvestre. Wagner, em que a São Silvestre perdeu, se é que perdeu, quando deixou de ser realizada à noite, já que o Casper Libero, que foi seu criador, ele se inspirou numa corrida noturna que acontecia na França no início do século passado, 1924. Isso. Olha, a mudança, ela foi uma questão mais romântica, né? Acho que perdeu um pouco do romantismo, daquela coisa do noturno. As pessoas que se reuniam para o Réveillon em casa assistiam a São Silvestre. Ela era uma prova, acho que nunca a TV Gazeta teve tanta audiência quando tinha a São Silvestre. Temos imagens ali, Wagner, da época que era noturna a corrida. Era maravilhoso. A família estava reunida em casa na expectativa disso daí, que era uma chance do Brasil fazer a última vitória do ano em algum esporte, aquele ufanismo, aquela festa. Chave de ouro, né? Chave de ouro. Não deixou de ser isso, ainda continua. O brasileiro ainda se posta na televisão, mas eu acho que não é mais como era antigamente. Para quem trabalha na São Silvestre, foi uma bênção, né? Porque você pôde, então, conviver com a família em casa, que a gente não tinha essa oportunidade. E até o Eric estava destacando aqui no bastidor a questão da organização. Essa corrida ganhou um volume monstruoso. Você não sei quantos mil homens da Polícia Militar estão ali destacados, da Guarda Municipal, enfim. Todos esses profissionais precisam ter um tempo, né? Deslocar toda a tropa para lá, então, de dia ficou melhor. Agora, nessa questão que ele falou de clima, por exemplo, se citar o clima, eu acho que teve alguma influência com relação aos europeus. Os europeus perderam muito de rendimento com a prova diurna, que eles vêm para o verão, eles estão num período de inverno lá na Europa, eles pegavam aqui, normalmente, era via de regra, era uma prova com chuva à noite, né? Sempre chovia, no dia 31 à noite. Durante o dia nem sempre, né? Essas são imagens de 2010. Essa é a última vitória brasileira. Foi a última vitória brasileira. Do Marilson, né? Eu acho que os europeus sofreram um pouco mais com essa questão do calor, entendeu? Os europeus sentiram mais, né? E se você for analisar, nós temos ciclos na São Silvestre, né? Nós temos alguns corredores que vêm e ganham 3, 4 anos. O Gaston Roland, da Bélgica. Nós tivemos Emil Zatopek correndo e ganhando São Silvestre, coisa maravilhosa. Vê a importância dessa prova, né? E aí, você depois teve uma época de sul-americanos, né? Os equatorianos começaram a ganhar, mexicanos começaram a ganhar. E é meio que não é científico, né? Por que eles começaram a ganhar? É porque alguém se preparou melhor lá. E Brasil e agora Quênia, né? Quênia, os países da África, mas a questão dos países da África é que eles descobriram que se tem alguma coisa que eles podem ganhar é isso, e eles foram para cima, estão se preparando muito para isso aí, estão ganhando dinheiro com isso, viraram profissionais, entendeu? O país deles releva demais essa história, eles são heróis nacionais. Aliás, são todos soldados, a maioria deles são do exército, tudo, né? Eles têm uma obrigação com a pátria.
deles em cima disso, coisa que nós não temos, né? O Brasil não treina atletismo na base. As nossas escolas, elas não têm pista de atletismo. Elas não têm cultura de formar atletas para o atletismo. Nós temos quadra coberta, quadra iluminada, mas não temos pista, não temos equipamento para atletismo. Wagner, pegando esse gancho do seu xará, do Wagner, se tivesse essa base nas escolas para o atletismo, você acha que você estaria nisso há mais tempo? E ainda nessa questão da corrida noturna ou diurna, para você que é atleta, o que é melhor? Primeiramente, eu acho que se tivesse a base na escola, eu já teria me descoberto, porque eu comecei com 27 anos a praticar. Tenho 30 anos hoje, e eu acho que se eu começasse na escola, eu teria já me descoberto antes. Porque eu só jogava futebol e, através disso, que eu consegui um amigo me descobrir. Mas, falando do clima, eu acho que o clima, para São Silvestre ser um horário de 9 horas da manhã, é um horário que já está muito... O sol já está muito forte, já está muito abafado. Por ser dezembro, estamos num clima de verão, né? Então já é muito abafado, mas à noite eu acho que seria melhor para a condição climática, mas de manhã dá um gosto especial, entendeu? Dá um sentido melhor. Para mim, eu acho que o calor é melhor. E a chuva atrapalha ou ajuda? A chuva, em alguns momentos, atrapalha, em outros ajuda. Por exemplo, atrapalha... As poças na rua, quando você pisa com o tênis, atrapalha muito, porque ali encharca, né? E ajuda para... O clima é melhor chovendo. Para mim, o clima é bem melhor chovendo na chuva. Agora, em relação ao clima, a prova também já foi à tarde, né? Quando ela deixou de ser à noite, passou a ser à tarde, mais recentemente acontece de manhã. Exatamente, ela por a maior era muito parte mais da quente, resistência, né? Foi no período noturno. Era uma prova linda, com toda a tradição, com a parte que o Wagner falou, da parte romântica, mas a prova vai crescendo, né? Então, assim, desde o seu início até hoje, várias mudanças foram feitas, sempre com um foco no bem-estar do atleta, procurando oferecer o melhor para ele, para quem está envolvido na prova, e hoje são 30 mil pessoas correndo, então... tem os corredores, tem a equipe de apoio, tem polícia, tem o CET, enfim, é uma equipe gigantesca para fazer esse trabalho. O ano retrasado foi o último da parte da tarde e a gente notou nas conversas que a gente tem com toda a equipe envolvida, com os atletas, com treinadores também, todo mundo gostou muito dessa mudança para o período da manhã. A prova é às 9 da manhã, mas a gente está no horário de verão, então o horário é às 8, na verdade. E é um horário onde se realiza e se pratica a maioria das provas de corridas de rua aqui no Brasil. Então também houve esse ganho para o atleta, como a gente recebeu vários elogios por essa mudança. Então, assim, a cada corrida é feito uma conversa com todas essas pessoas envolvidas e, obviamente, com a organização para ver o que vai ser feito para alterar, quando necessário, em busca do melhor. Então, a prova ela é grande, ela envolve muita gente e a gente busca adequações sempre visando o melhor para o atleta. Tem o romantismo, né, que pode ter se perdido, né, quando deixou de ser feita à noite a corrida, mas tem o charme de toda... São 30 mil pessoas, você falou? Sim. Isso é bom para a prova, quer dizer, você ter aquele pelotão de elite, aquele montão de gente atrás que vai lá buscar alguma fama em alguns segundos. Isso é bom para a prova? Esse charme permanece? Sim, então, a gente tem uma prova para realizar nessa data do ano, é a data que se comemora o dia de São Silvestre, o santo do dia, né? E, obviamente, se a gente abrisse para muito mais gente, certamente teria público para isso. Mas a gente trabalha de acordo com o que está preparado para a organização daquele momento. Esse ano, por exemplo, as duas vias da Avenida Paulista serão abertas para dar um fluxo melhor para a largada. Obviamente largam na frente os corredores de elite, que são os profissionais, mas também houve uma mudança em função, para a gente proporcionar uma organização melhor e um fluxo melhor para o público do pelotão geral.
Então, no ato da inscrição, o corredor já estabelecia e definia o tempo que ele previa concluir a corrida. Se era em 1 hora e meia, 2 horas. E, em função disso, o corredor vai ter uma sinalização para ele largar naquele tempo previsto. Então, é tudo para dar um fluxo melhor ali e organizar melhor esse contingente que é grande, mas que precisa ter uma vazão ali. Então, essas alterações são uma medida também para proporcionar uma prova melhor. Miguel, o que você acha do percurso? Ao longo do tempo, muitas mudanças foram feitas. O percurso atual está de acordo com o que os atletas estão preparados para fazer? Então, a São Silvestre é uma corrida já originalmente com subidas e descidas, isso está previsto, está correto. É um percurso adequado, até porque os atletas têm que saber correr dentro dessas variações de piso, né? O que eu vejo como interessante, talvez, amadurecer um percurso e tentar permanecer o máximo. Eu sei que a cidade de São Paulo tem uma grande complexidade com a questão de movimentação de ambulância, de tudo mais durante o período da prova. Eu sei que complica bastante. Mas o ideal seria ter um percurso mais assim, tradicional, vamos dizer. Tá? Eu corri várias vezes a prova de 8.900 metros. O que é tradicional, Miguel? Tradicional. Você chegar todo ano e saber exatamente que o percurso é aquele que você vai fazer. Não ter essas mudanças. Exatamente. Aliás, olha, a gente está vendo ali um trecho do percurso desse ano. Porque assim, eu estou vendo, eu não consigo reconhecer mais a prova, É. entendeu? Eu corri muitas vezes, eu fui 30º colocado em 82. E você conhecer o percurso é muito importante. O atleta, ele desenvolve muitas sensações, percepções neuromotoras, que assim, a percepção de descer, de pisar. Quando você desce já protegendo o seu corpo. Se você, um ano, pega uma descida íngreme, outro ano você pega uma mais amena, isso dá uma diferença grande no organismo. Aquele ano que terminava no Ibirapuera, eu fui um dos que critiquei bastante o percurso, porque a Brigadeiro Luiz Antônio, por conta do grande fluxo de ônibus, ela tem uma depressão no asfalto que assim cria certas ondulações, que isso dificulta muito, porque o atleta não está acostumado a correr o tempo inteiro em lugares irregulares. Então, se ele conhece o percurso, fica muito melhor. Entendeu? Então, a questão da tradição da prova caminha para isso. Quantidade de atletas correndo a gente sempre vai ter, até porque o ápice da saúde hoje já direciona para a caminhada ou corrida. Então as pessoas tendenciosamente vão chegar na corrida. Isso é inevitável. Então o ideal seria assim, amadurecer, tornar isso mais frequente, até para os nossos próprios atletas. Por exemplo, se você fizer um perfil de quem ganhou a São Silvestre hoje, até hoje no Brasil, são pessoas que têm tradições. Por exemplo, o nordestino, que tem uma tradição lá, que vive a roça, que vive algumas características. O do sul, que tem as tradições europeias. Os de Minas Gerais, o João da Mata, que era militar. Então, são pessoas que estão ligadas dentro de uma questão diferenciada da cidade grande. A cidade grande tem muitas coisas para o atleta desenvolver e perceber. Wagner, o que você acha dessa impressão do Miguel, de que é necessário manter o percurso de uma forma mais tradicional, todo ano a mesma coisa? Eu concordo com ele em partes, né? É lógico que isso não privilegiaria mudar o percurso, ou manter o percurso, não vai privilegiar os ganhadores de hoje, os estrangeiros que vêm aqui e ganham, porque eles chegam e não conhecem exatamente o percurso. Mas o problema maior da São Silvestre é que o atleta não tem como preparar, fazer treino no percurso. Porque durante o ano inteiro aquilo lá é um fervor de trânsito. Isso vale para qualquer prova de rua em qualquer lugar do mundo, né? Sim, exatamente. Mas quando você vai fazer uma maratona de Nova York, alguma coisa assim, você sabe qual é o percurso, já é sempre o mesmo percurso lá, não muda. O percurso lá muda muito pouco, se mudar, muda muito pouco. Aqui, realmente, se eu estivesse mudando, eu acho que prejudica um pouco a característica de um atleta do ano para o outro. O brasileiro pode prejudicar o brasileiro do ano para o outro, mas eu acho que não tem tanta influência assim, não, sabe? Não acredito, não. Agora, só um ganchozinho nessa história de falar assim, pô, quantos praticam hoje isso, né? Qual é o perfil hoje do corredor? A São Silvestre, ela é o maior percursor do sistema de vida saudável correndo na rua, entendeu?
porque quando as pessoas quiseram ir se divertir na São Silvestre, descobriram que não era tão fácil assim. Muita gente passava mal, tinha problemas, aí vieram muitas campanhas para orientar o corredor, aquele corredor de final de semana, aquele que iria lá só para participar, falou, vai, só brinca, não tenta fazer percurso inteiro não, porque é perigoso, entendeu? E aí as pessoas descobriram que era legal terminar a prova. Não, eu quero terminar a prova. E aí começaram a ir para a rua. Hoje, o grande perfil do corredor, desse cara que pratica, talvez esses 4 milhões, até mais, são pessoas com mais de 30 anos, pessoas que estão, sabe, já tinham esquecido a possibilidade de participar de algum tipo de prova, de algum tipo de competição, e eles falam, não, cara, eu vou lá, vou começar a andar, vou caminhar, de repente ele começa a trotar, de repente ele começa a correr. E você não tem uma prova hoje no Brasil, nas cidades que se espalham por aí, que não tenha pelo menos 5 mil pessoas participando, com faixa sempre acima de 30 anos, é uma faixa predominante, entendeu? Então, a São Silvestre ela foi importante para isso, muito importante. Você está na TV Alesp, programa SP Esporte. Hoje o nosso tema, a Corrida Internacional de São Silvestre. Mais um intervalo, voltamos já. Aqui na TV Alesp, o programa SP Esporte, falando hoje sobre a Corrida Internacional de São Silvestre. Eric, ainda nessa questão da mudança de percurso, os organizadores acabam percebendo que é preciso aperfeiçoar, ou eles acabam encontrando problemas e aí fazem as alterações? Como eu disse, é uma combinação, sempre buscando o bem-estar dos atletas e dos participantes. A prova, ela passa por vias públicas. Então é diferente de uma pista. Pista é ali, você vai, sempre sabe que tem lá os 400 metros, vai saber quantas voltas você quer dar naquele percurso. A São Silvestre é no meio da cidade de São Paulo e no centro da cidade. A cidade passa por mudanças. Então a gente precisa fazer adequações, sempre buscando o melhor. Então, um exemplo, a gente teve a alteração da tarde para amanhã, recente. A gente tem o Réveillon na Paulista. Então, a prova termina no mesmo lugar onde começa uma outra festa grande, popular e que vai reunir milhões de pessoas. Então, para se buscar o melhor para a festa do Réveillon e para a prova da São Silvestre, foi sugerido uma mudança para o período da manhã, que era alguma coisa que já se cogitava tal, e foi buscada essa alternativa. Então, assim, o lado legal também das mudanças é que, se por um lado o atleta ele desconhece o percurso, que é um dificultador, por outro também existe o desafio de sempre ter alguma coisa nova, quer dizer, você sempre ter, claro, não todo ano. A São Silvestre ela mudou algumas vezes durante esses 90 anos, mas sempre buscando oferecer para o atleta, para a competição, um dinamismo. Então, também tem esse lado de você buscar ganhar um desafio, superar um desafio com todo o seu talento, que a gente até falou do africano, que tem a questão nata, tem a questão cultural, mas obviamente ganha quem é o melhor, no percurso A, B ou C. Ô Eric, você sabe que teve um período que o Brasil não ganhava mesmo, era só estrangeiro que ganhava. Aí começaram a se fazer algumas experiências, vieram os teóricos aí e falaram, pô, peraí, cara, nós vamos trazer um índio que corre com um tronco nas costas, ele vai ganhar São Silvestre. Foi. É verdade, não é? Foi, eu corri com eles. Trouxeram índios para fazer corrida de São Silvestre, os caras não aguentam. Você pega gari, que fica o dia inteiro, né, correndo atrás do caminhão e tal. Já fizeram várias experiências. Não, já temos 2 bons atletas ex-garis. Na verdade, a especificidade do treino é que manda. Então, o índio correndo lá, ele tem a mesma questão tribal do africano, porém, o índio brasileiro é mais gordo, ele está mais largado, não tem aquela necessária prática de exercício, porque tem que fugir de bichos extremamente perigosos. E velozes. Na nossa Amazônia, ok, tem perigos, mas é bem distante do perigo da África. A África, a característica é velocidade. Um guepardo atinge 110 km por hora. Não, mas o que eu acho nessa questão de adaptação de pista
em função dessas características, né? O queniano não sente essa diferença. Ele pode correr lá nas montanhas da Etiópia e vem aqui e corre na Brigadeiro como se fosse lá. O índio já percebeu essa mudança, ele sentiu, as pessoas sentem essa diferença de pista de rua e eles não sentem, eles são muito mais adaptáveis à questão da competição. O brasileiro tem outra necessidade, né? Agora você pega lá em Guarulhos esse ano, os 2 quenianos que tinham chegaram atrás. Um deles desmaiou na chegada. Então a questão é exatamente a especificidade, não é? Aqueles 2 talvez não estivessem tão preparados, estivessem mais desgastados. E a questão é essa, é uma questão de oportunidade também. Então tem brasileiros que vão chegar na frente. Wagner, na sua avaliação de atleta, o que é que precisa ser aprimorado na São Silvestre? Acho que a São Silvestre é uma corrida muito grande, de um porte enorme. Tem que os atletas se prepararem, profissionais, né? Se prepararem e ir para cima e ir para cima para vencer mesmo. Sem dó nem piedade, né? Tentar buscar os quenianos lá e vamos que vamos. Como é que se identifica o potencial de um corredor, de um atleta? Como é que se constrói um atleta campeão de rua? Primeira coisa assim, é você notar a condição principal, que é a condição nata. Então o atleta já nasce atleta. Então o Wagner, o José João, o João da Mata, todos esses atletas, Marilson, todos eles já nasceram atleta. O que a gente faz é justamente transferir desse estado de pessoa comum, com essa genética apropriada, para um estado competitivo. O estado competitivo é não perceber o mal. Então, por exemplo, o queniano vem aqui com uma estratégia de grupo que quase ninguém percebe, eles saem em grupo e eles têm uma condição emocional trabalhada ali. Eles se privilegiam, eles correm em função de um deles. É a coisa mais impressionante, pode ter tipo queniano, não importa, eles correm em grupo fechado e eles desenvolvem alguns sistemas táticos de corrida. O corredor, para chegar nesse ponto de quebrar essa barreira, primeiro ele tem que perceber que ele tem condições. Depois, junto, paralelo, o treinamento tem que acompanhar essa exigência. O Wagner chegou a fazer 4 horas de treino ininterruptos, de saltos e de corrida, que assim, eu senti dó no final, mas enfim, era necessário ele passar por isso. Ele chegou a fazer treinos em montanha, que é assim, várias horas, 2 horas de treino em montanha. Você pega um queniano, ele vem de uma condição tribal, ele tem que correr de manhã cedinho, vai para a escola, ele vai correndo, descalço. Ele tem que chegar na escola, e aí é a Nathalie, e aí é na sua taca se ela perceber que ele está para baixo. Então o africano, desde cedo, ele sabe que tem que manter uma posição muito ereta, ele tem que mostrar superioridade. E o cidadão da grande cidade, ele tem muitos medos. Ele tem o temor da dívida, ele tem o temor do assalto, ele tem o temor de várias questões sociais que deixam ele sempre aflito. O atleta, ele tem que se destacar desse grupo, ele tem que ser uma pessoa diferente. Ele tem que saber que a quilometragem não é tanto, ele tem que saber que o exercício de força não é tanto, é necessário, ele tem que saber distinguir qual alimento ele vai botar para dentro. Então, você pega um cidadão comum, pega um pratinho de pururuca, caipirinha, cervejinha, ele vai comer aquilo e não tem noção de quantas horas de treino ele vai precisar para queimar toda aquela gordura, aquela caloria que ele está consumindo. O atleta sabe. O atleta sabe que ele queima 1.200 calorias por hora, ele sabe que ele precisa de muito alimento. Chega a comer 8 vezes por dia. Sabe, tem um fator importante na São Silvestre, que é essa questão psicológica além do preparo, né? No esporte, o psicológico ele é fundamental. E eu tive o privilégio de, durante mais de 12 anos, conviver no âmago do bastidor da São Silvestre, que é o prédio do MASP. É ali que o pelotão de elite se aquece, entendeu? Então, embaixo daquelas colunas do vão livre do MASP, é que eles fazem todo o aquecimento. E se você vê o aquecimento de um atleta, de um Wagner, de um atleta queniano, eles ficam lá 1 hora, 1h30, correndo ali. Você fala, cara, o cara não vai aguentar mais. É uma São Silvestre que ele faz ali. Mas você começa a perceber, naquele setorzinho, quem vai se destacar.
É uma coisa impressionante, porque você vai percebendo quando um brasileiro começa a olhar muito para queniano, ele está preocupado com aquilo lá, e quando o outro, você vê que está mais focado. Agora, uma das características realmente diferenciais, os quenianos, eles treinam em bloco, eles conversam em bloco, e o brasileiro, cada um tem o seu time, e isso é prejudicial. Tem que prestar atenção nisso também, né, Wagner? Acho que o brasileiro é mais individualista. Ele quer, por exemplo, ele não tem isso de grupinho. Ele quer pra si e pronto. Ele não tem isso de falar, pô, vamos correr junto, um ajudando o outro. Que é o que os quenianos faziam, é uma coisa que é muito importante. Você, por exemplo, correr em grupo, todo mundo da elite ali procura se manter ali no grupo, né? Mas, por exemplo, eles já têm um conjunto com uma ligação que é importante, que eles já saem ali... E chega a ser uma estratégia, né, Wagner? Porque, olha, na última prova, os 3 primeiros foram quenianos. Quer dizer, é o resultado do trabalho em grupo. E eles chegam ali na Brigadeiro e sobem aquilo ali, chega lá em cima, se decide, né? Acho que quem tá melhor vence. Você vai treinar até o momento final? Como é que é isso? Até o dia 31 você vai dar uma parada, precisa dar uma descansada? Eu treino até o dia 25 normal, faço treinamento normal, depois eu dou vou dar umas giradas só para soltar a musculatura e para ficar tudo em ordem. Aí entra a parte de alimentação uma semana antes, tem que comer bastante carboidrato e tal, e vamos se preparar direitinho para dar tudo certo, se Deus quiser. O Eric, a gente não falou das mulheres, né, da corrida feminina, né? O objetivo da mulher correndo na São Silvestre, claro, é vencer, é ganhar o prêmio e tal, mas o objetivo das demais competidoras é diferente do objetivo dos homens competindo? Não vejo. Eu acho que é o mesmo objetivo, né? A gente teve até brasileiras ganhando nessa... Claro que com muito mais dificuldade. Se você comparar o número de brasileiros que ganharam dessa fase internacional com o número de brasileiras que ganharam, com as estrangeiras, a proporção é menor. Elas têm muito mais dificuldade, mas tivemos campeãs na prova, e a gente que está ali no bastidor, acompanhando o treinamento, as corridas, as provas que elas fazem o ano inteiro, a gente vê que elas entram ali para ganhar, sim. E temos até condições. A gente tem a Josiane, que está indo muito bem nesse ano, tem a Fabiane, tem a Sueli. Então, eu acho que assim, na elite, o Brasil tem a sua representatividade. É difícil, porque as estrangeiras têm um domínio e têm uma superioridade maior tecnicamente, mas elas vão lá para disputar, para ganhar. E a gente vê o quanto elas se dedicam, se esforçam para isso. Não é fácil, mas elas estão lá para representar muito bem o Brasil. Ô Miguel, pensando em novos atletas, novos corredores, que o Brasil venha a ser também um país que se destaque nisso. Não temos, como já o Wagner destacou, esse trabalho nas escolas, mas como começar a correr? Como começar a formar um atleta já de pequeno? Uma pergunta gigante, né? Você tem um Brasil com 200 milhões de habitantes. Se você pensar de uma forma tão dinâmica, você tem necessariamente passar pela escola e criar um curso, uma base que seria ensinar, educar a correr. Porque o adulto, em via de regra, não sabe correr. Na África, sabe correr. Em qualquer outro lugar em que se viva mais de uma forma tribal, tem que saber correr. O adulto não sabe correr porque é uma necessidade. Tem que aprender a correr desde criança. É defesa, é um hábito. Agora, antigamente em São Paulo era mais fácil correr, porque a cidade permitia essas coisas. Então você vê, até os anos 80, atleta que corria São Silvestre era atleta. Eu larguei várias vezes no pelotão ali na frente, na São Silvestre, e você via aquelas pessoas, todas guias, todas pessoas magrinhas, sul-americanas, brasileiras, todas, e todas num ar muito gentil, todo mundo desejando boa sorte em qualquer língua, e a gente compreendia. Hoje São Paulo vive numa competição muito acirrada, então a questão que ele tocou, que o brasileiro não corre em equipe, é porque questões de setores. Então, assim, um atleta treina em Osasco, outro treina em Mogi das Cruzes, outro treina em Santo André. Então, as pessoas estão treinando em locais diferentes. Então, fica difícil você pegar atletas de mesmo nível e colocar para correr junto. Então, estratégia de corrida junto, como os africanos, é uma questão de necessidade também. Um africano que ganha $20 mil aqui, ele leva para a cidade dele, ele ajuda a tribo,
Ele deu a parte do treinador, deu a parte da tribo e ele compra terras. Ele fica rico com pouco dinheiro. Então, quando eles ganham muito dinheiro, como foi na Alemanha, que em Berlim, em 2008, o africano lá ganhou como chama? Esqueci, fugiu o nome dele. Foi o recordista mundial no ano, e já tinha sido recordista no ano anterior. Ele ganhou 1.750.000 euros. Isso é um sem fim de dinheiro. Agora, você pega São Paulo, Brasil, você tem que começar a criar escolas e a formação direta de atleta é assim, é perceber as diferenças e conduzir para essa questão, aprimoramento emocional, aprimoramento físico. O tempo do programa está acabando, 30 segundos para a sua conclusão, aproveitando que você está com a palavra, Miguel. Aí a gente passa para os demais. Bom, aproveito para agradecer o convite, faço votos que o Brasil evolua bastante, tanto na questão de organização de prova, quanto os atletas que vêm vindo e que os que aí estão. E o meu voto é que realmente tenham vários brasileiros na frente esse ano. Wagner Lima, 30 segundos para a sua avaliação, sua conclusão. Eu só queria mandar 2 abraços para 2 pessoas importantes para São Silvestre. Primeiro para o Chicão, que é o locutor oficial, há 21 anos da São Silvestre, animando todos aqueles milhares de festeiros que estão ali e os atletas. Segundo para o Adalto Domingues, que virou meu primo, eu casei com a prima dele, que é um dos maiores vencedores como técnico da história da São Silvestre. E convidar vocês a conhecer o Vale do Ribeira, Ilha Comprida, Cananéia, que é a região que eu estou vivendo hoje, e falar uma coisa aqui: São Silvestre é a base do atletismo brasileiro. Se não existisse a São Silvestre, nós não teríamos grandes atletas, que a gente chama hoje de pedestrianismo, né? Mas os fundistas, a São Silvestre foi a precursora. Wagner, boa sorte para você, boa corrida, que o Brasil volte a vencer a São Silvestre. Sua palavra final. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a MPD Engenharia, que me patrocina, que me deu essa oportunidade de hoje estar vivendo isso. Ao meu professor Miguel, obrigado, e queria agradecer a todos que estão torcendo por mim. E eu tenho tenho uma perspectiva muito boa, que eu vou chegar muito longe e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado. Eric, palavra é sua. Bom, eu acompanho a São Silvestre desde antes de entrar na Gazeta Esportiva, então era muito legal ver pela televisão aquela festa maravilhosa e tenho orgulho de participar desse evento diretamente há 32 anos, cobrindo como repórter, trabalhando na organização, e a gente vê o quanto é positivo isso, né, para todo mundo. Então é um prazer estar nessa prova, desejar bastante sorte para os corredores de elite, e uma grande prova para o povão que está correndo e buscando cada um seu objetivo dentro das suas limitações, e que a prova seja a comemoração de um encerramento de um ano e uma perspectiva de um 2015 cheio de realizações. Obrigado pela presença de todos nesse programa SP Esporte. Hoje nós falamos sobre São Silvestre. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo tema.